Vamos nesse momento silenciando os nossos pensamentos, nos posicionando confortavelmente em nossas cadeiras, desligando não só nossos celulares, mas também a nossa atenção do mundo exterior, para que possamos aproveitar esse momento que foi preparado pela espiritualidade para nos receber. Parece coisa simples, parece coisa corriqueira, mas a quantidade de pessoas que trabalham para nos proporcionar um ambiente apto ao nosso entendimento, ao nosso aprimoramento, ao nosso restabelecimento físico e espiritual é imensa. Então, que nesse momento possamos colaborar com esses nossos irmãos e dar o real valor a este ambiente, a este momento, mantendo o nosso pensamento voltado ao nosso Mestre Jesus. Convido a todos para fecharmos os olhos e conduzir o nosso pensar até nosso Pai Maior, porque junto com o nosso pensar vai as nossas vibrações e o nosso desejo. Agradecemos aos nossos mentores e os mentores dessa casa, que nesse momento ativamente trabalham conosco e com todos aqui vieram para receber essa luz que emana do alto. Possamos elevar o pensamento até as fraternidades amigas, em que emissários incansavelmente espalham a cura, a paz, o amor, a sabedoria. Que possamos nos ligar a eles, pedindo o seu auxílio a todos nós. Elevemos o pensamento ainda mais até Maria, nossa mãezinha querida, que é o símbolo do amor, o amor maternal, o amor que envolve todos, sem distinção, sem perguntar se aquele que recebe o amor merece ou não, é justo ou não. Ela simplesmente ama e acolhe. E que possamos, envolvidos nessa vibração de amor, buscar nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso grande amigo, que da mesma forma que nos abençoa e nos protege, abençoa todo o planeta e protege todos que estão aqui sob sua guarda. Que possamos ter esse pensamento de que nosso Mestre, de que nosso amigo está conosco sempre. E junto com ele, elevemos o pensamento até nosso Criador, com a prece que ele nos ensinou, pedindo a bênção para mais esses nossos trabalhos de hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, erros, equívocos, ofensas, assim como nós aprendemos a perdoar os nossos irmãos. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, principalmente de praticá-lo. E assim, envolvidos nessa luz, iniciamos mais um Evangelho de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos.
e que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. E por falar em Evangelho, né? O que é o Evangelho? Senão a boa nova, a boa notícia que Jesus nos trouxe, né? De que, primeiro, somos filhos de Deus e, segundo, Ele jamais abandonará qualquer um que seja que vive nesse planeta, porque Ele disse, né, que enquanto a última ovelha não estiver no redil, Ele não descansaria. Hoje eu vou falar sobre amar, pagar o mal com o bem. Né? Capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho de Jesus com alguns comentários da espiritualidade e de Kardec, mas mantém o mesmo sentido moral, né, que estão nas máximas do Cristo. E nesse capítulo a gente vai falar sobre um trecho que Jesus fala no Sermão do Monte, que ele dá nova interpretação aos velhos mandamentos da Bíblia, né? Porque quando Moisés recebe na primeira revelação, eles tinham um sentido. Mas depois de 1.300 anos deu tempo do pessoal interpretar de tudo quanto é jeito, né? E aí Jesus vem e fala, eu vou resgatar o sentido e vou ampliar esse sentido. Então ele vem falar assim na escrita de Mateus. Tende ouvido que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Né? Quando ele fala isso assim, está escrito lá nos 10 mandamentos, amarás seu próximo, né? Amará a Deus sobre todas as coisas, e lá no Deuteronômio, o próximo como a ti mesmo. O aborrecerá seu inimigo é a interpretação, né? Do falar, eu amo o próximo. E quem não é próximo? A gente aborrece, a gente esquece, a gente odeia, né? Então eles conseguiram uma fuga pela tangente da interpretação do texto, né, dos 10 mandamentos, buscando, tenho que amar o próximo. Mas quem é meu próximo? E quem não é meu próximo? Beleza, então quem não é meu próximo eu acabo com ele, eu brigo, eu hostilizo, né? E Jesus vem trazer esse sentido, né, para não dar essa margem de interpretação, né, esse desvio da lei. Tende ouvido o que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Mas eu vos digo, amará vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que você perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, vira a chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveriam de ter? Né? Não fazem os publicanos também assim? E se saudarem somente os vossos irmãos, que fazem nisso especial, não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que as dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, versículo 20, capítulo 20, capítulo 5, versículo 20, 43 e 47. Capítulo 5, que é o Sermão do Monte. E aí vem uma parte interessante, né? Vamos trazer para os nossos dias, né? Quem é nosso inimigo? Eu falo disso por mim. Eu não tenho inimigos, né? Não tem ninguém que está me perseguindo, ninguém que está me agredindo, ninguém que quer o meu mal, né? Então, eu não tenho inimigos. E eu também não quero mal de ninguém, eu não quero agredir ninguém, eu não quero prejudicar ninguém, então eu também não tenho inimigos. Então eu resolvi esse problema. Eu não tenho inimigos, eu não preciso amar meu inimigo, né? Triste ilusão. Ainda mais hoje, né? Num período que a gente vive nesse país, a gente descobre quem é inimigo de quem, né? Não no sentido de inimigo que a gente tem aquela ideia do desenho animado, né? Que o inimigo é o vilão e o vilão quer o mal sempre, né? Ele quando ele acorda de manhã ele não fala bom dia, ele fala mau dia para você, porque ele só pensa no mal. Não, o inimigo é aquele que não concorda com você e você não concorda com ele. O inimigo é aquele que você não se sente bem na presença, que a discussão não progride porque ele discorda de tudo. O inimigo é aquele que não te aceita, né? E é aquele que você não aceita. Então, inimigos temos, né? Muita gente a gente discorda, muita gente a gente não tem o prazer de estar junto, e às vezes na própria família,
Então temos inimigos? Temos. Por quê? Porque o dia que a gente amar todo mundo, a gente não encarna mais na Terra. Não tem. O padrão da Terra é: você tem pessoas para aprender a amar. Hoje eu já consigo amar todo mundo da Terra, então vamos mudar de planeta. Passa de nível, né? Passa de fase. É assim que funciona. Se você está aqui e você está aqui, né, com certeza você tem que aprender a amar alguém. Os melhores têm que aprender a amar 70% das pessoas. Os piores têm que aprender, aliás, os melhores ainda têm que aprender a amar 70%. Os piores é 120%, 130%, porque às vezes nem se amam mesmo, né? Mas esse é trabalho que a gente está aqui para aprender. E como eu falo isso, porque se tem algo, né, que determina a nossa evolução espiritual, é amar os inimigos. Todo o evangelho, você pode esquecer de todo o evangelho, você pode esquecer da Bíblia, você pode esquecer de qualquer livro sagrado. Tenha apenas em foco amar os inimigos. Por quê? Porque amar os amigos já é fácil. Ou nem tanto, né? Porque até os amigos, se pisar no calo, a gente deixa de amar. A gente fala, amar mãe, pai e filho é fácil. É, até a hora que eles te contrariam. A gente tem filhos e sabe que a hora que o filho dá uma resposta atravessada, o amor dá uma balançada. Né, Letícia? Tá bem na minha frente, tem que falar na cara. Brincadeira, gente. Mas, enfim, amar os inimigos é a máxima expressão do nosso trabalho como espírito, né? Como filho de Deus. Porque quando está lá no começo lá da Bíblia, fala, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, ele não está falando de aparência física, ele está falando dos atributos divinos. E o maior atributo divino é o amor, né? Que a gente tem conhecimento. Como diz João, Deus é amor. E nós, para sermos semelhantes ao Pai, para sermos filhos do Pai, porque a linguagem quando fala, para serem filhos de Deus, nós fomos criados por Ele, nós somos filhos dele, mas não temos semelhança nas atitudes, porque Deus, em momento algum, desampara qualquer um dos seus, né? Em momento algum Ele faz diferença em qualquer filho seu. Jesus, como expressão máxima do mais alto grau de evolução que a gente tem conhecimento, porque tem graus maiores, mas como expressão do maior grau de evolução que nós temos conhecimento, não fazia distinção de ninguém. Ele falava da mesma forma com pobres, com ricos, com malfeitores, com homens da lei, com pescadores, com juízes. Em momento algum ele teve diferença com qualquer um que seja. Com estrangeiro, com judeus, né? Principalmente numa época que o estrangeiro ele era tratado como um pária, né? A gente às vezes lembra daquela novela em que tinha os Dalits, né? E o pessoal indiano não andava nem na sombra de um Dalit, mas era o que acontecia na época de Jesus, né? Um romano, um judeu não falava com o romano, não tocava o romano, não andava na sombra e nem na mesma calçada. Tanto que tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que quando a espiritualidade manda Pedro visitar um romano, ele fala que não vai, e aí eles veem um sonho dizendo que ele vai, e eles obrigam ele, você tem que ir, e ele vai, chega lá, ó, eu vim, porque Jesus mandou, mas eu vim contrariado, só vim porque ele mandou. Né? Fique sabendo que eu não queria vir, porque existia essa separação, né? E sempre existiu de a gente classificar pessoas e se separar delas. Se a gente lê o livro Caminho da Luz, a gente vai ver que os povos antigos todos falharam exatamente nesse ponto, né? De segregar, de separar. Você recebe uma dádiva do céu, seja a sabedoria, seja o entendimento, seja a tecnologia, e a primeira coisa que você faz é guardar aquilo para você e deixar quem está à volta sem receber, sem compartilhar. Então os judeus, na época de Jesus, receberam o entendimento de um Deus único, o entendimento da vida eterna. E o que eles fizeram? Se fecharam e não
e não espalharam essa luz, não deram esse fruto aos povos vizinhos. Esse foi o grande pecado do povo judeu, esse foi o nosso grande pecado no passado. Então cabe a nós hoje começar a mudar essa atitude que repete encarnação após encarnação. Não se enganem, a gente já faz isso há muito tempo, né? Diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma contrariedade, a gente, em vez de ser a palavra conciliadora, a gente é o estopim da discórdia. Em vez de a gente chegar lá e apaziguar e perdoar, a gente fala, não, eu não tenho sangue de barata, eu não tenho que aceitar isso. Então cabe a nós mudar essa atitude, porque a gente é educado a ter a nosso ponto de honra. Nós somos educados a ter a ideia de vencer, seja um debate, seja uma opinião, seja no trabalho, a gente tem que ser o vencedor. E esquece que a acepção de vencedor é um vence e o resto todo perde. Então como que a gente vai ser vencedor? Se a gente for pensar que a gente tem que ganhar todas, a gente vai ter que trapacear. A gente vai ter que pisar em algumas cabeças, como se diz no meio corporativo, né? E essa atitude de você passar por cima de todo mundo é a atitude daquele que acredita que essa vida é uma só. E muitas pessoas acreditam assim. Nós mesmos temos dificuldade de entender que essa não é a única vida, né? Ah, eu acredito no espiritismo, eu sou um espírito. Olha, a partida do Terra está indo amanhã. Oh, me dá mais um tempo. Pelo amor de Deus. Tá cedo. Tá, mas você não se vê espírito imortal? Sim, eu me vejo, mas não preciso ir embora agora, né? Então nós temos a dificuldade de entender nós próprios como seres imortais. Imaginam aqueles que não têm essa luz, né? Não que seja um privilégio, mas que não têm esse entendimento. Então eles vão passar por cima de qualquer um para obter as coisas, para obter a sua supremacia, para obter o seu conforto material. E não vão perdoar, e vão se vingar, e vão castigar, passar a perna, enfim, N coisas vão fazer. Porque não tem o entendimento de que existe uma justiça maior. E que nós estamos aqui para aprendermos a ser filhos de Deus, a exemplo do Cristo, aceitar as injúrias e as violências, não simplesmente se fazer passivo, mas diante de uma ofensa, diante de uma mágoa, diante de um problema ali que parece que me atinge profundamente o coração, e esses problemas geralmente vêm daquelas pessoas que a gente mais ama, a gente ser aquela força que perdoa, ser aquela resistência que coloca um ponto final, né, nesse ciclo de vingança, nesse ciclo de revide. Porque a vingança é uma palavra pesada, né? Vingança, né? Mas a gente tem a mania do revide. A gente tem a tendência a querer o mal do outro. Ah, eu te perdoo. Mas você vai ver o que vai acontecer no futuro. O seu está guardado. Eu te perdoo. Ah, olha, eu perdoei ele. Mas você viu que ele se ferrou? Legal, né? Bem feito, né? Ele mereceu. É isso que a gente tem que parar. Antes, lógico, a gente tinha tendência de tomar as armas mesmo e fazer justiça com as próprias mãos. Graças a Deus, a gente mudou um pouco de ideia. Um pouco, tá? Não dá pra gente animar muito, né? Graças a Deus, as armas às vezes não estão na hora, estão por perto na hora, né? Porque, como diz, né? Não me dá força, porque me dá sabedoria. Que se der força, eu acabo com fulano, né? Então a gente, graças a Deus, certas tendências a gente já está vencendo, né? Mas não podemos nos animar, porque às vezes o nosso pensamento nos trai. Ah, eu não desejo o mal, mas você consegue desejar o bem? Que, como diz, né? Não adianta uma virtude negativa, não adianta você não fazer o bem, entendeu? Não fazer o mal.
Porque se você não faz o mal, mas também não faz o bem, de nada vale. O que é necessário é uma virtude ativa e positiva. É fazer o bem, é desejar o bem. Então, diante de uma injúria, diante de uma ofensa, e hoje em dia nós estamos práticos, que agora a ofensa vem de tudo quanto é lado, né? A gente tem meios eletrônicos de ofensa, né? Então, diante de uma ofensa, de uma contrariedade, perdoa. Bota um ponto final, não propaga, entendeu? Não conversa, não comenta. André Luiz fala, o mal não merece comentário em tempo algum. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós somos espíritos imortais. Porque todo mal que a gente fizer hoje, pode não atingir a gente hoje, mas vai nos alcançar alguma hora. Entendeu? E todo bem que a gente fizer, também vai nos alcançar uma hora. Então, se eu quero que alguma coisa me alcance, que sejam coisas boas. Né? Que eu possa plantar flores, né? E não espinhos, porque espinhos doem. Né? E é mais ou menos essa a ideia. Por isso que eu falei, de todo o trabalho, de todo o ensinamento que existe em todos os livros sagrados, amar os inimigos, amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que nos contrariam, que não concordam com a gente, é um ápice do nosso aprendizado moral. Vai demorar bastante tempo para isso. Por isso que Jesus, sabendo que vai demorar, ele nos falou, ame seu próximo. Né? E se o teu inimigo for próximo, ame ele também. Porque não dá para pensar em amar os inimigos que estão longe, distantes, porque não temos ainda essa compreensão. Mas a gente tem bastante gente próxima para amar, né? A gente tem mãe, a gente tem pai, a gente tem sogro, tem sogra, né? Cunhado, irmão, né? Colega de trabalho, vizinho. Só aí já temos um trabalho com as 3 encarnações. Então que a gente possa ter isso em mente sempre, sempre, né? Do perdão, né? De não observar os defeitos e principalmente de não propagar o mal, às vezes através do pensamento, às vezes através de uma palavra, né? de um gesto, que morra em nós, né? Esse mal, e que a gente possa revidar sempre ele com o bem, que a gente possa receber a ofensa e devolver um elogio, receber ali a injúria e devolver o entendimento de que se a pessoa está te ofendendo, no mínimo ela tem algum problema, ela é doente. Ah, mas o corpo físico está perfeito, e o espírito? Então tenhamos sempre esse pensamento de indulgência, de entender que aquele que ofende, aquele que é violento, aquele que discorda, ele tem um problema. E principalmente, nós também temos. E se nós queremos perdão, é bom perdoar todos. Né? Se a gente quer que quando a gente erra, o outro venha e nos acalente, que nos perdoe, que nos dê um consolo e não taque 2, 3 pedras na gente, vamos fazer isso pelo próximo. Que também foi isso que Jesus ensinou. Certo, gente? Muito obrigado e que Jesus abençoe sempre.